Agosto de 1942. Rio Tenaru, Guadalcanal. Coronel Kionao Ichiki está liderando aproximadamente 1.000 soldados japoneses em carga frontal contra posições americanas. Ele está confiante porque essa tática funcionou dezenas de vezes. China, Filipinas, Malásia, em toda parte onde tropas japonesas enfrentaram inimigos, a carga agressiva com baionetas fixas quebrou a resistência. Os soldados americanos vão atirar uma vez, 2 vezes com seus fuzis de ferrolho, e então vão entrar em pânico quando a onda de aço japonês chegar perto demais. É doutrina provada. É tradição militar. É o que sempre acontece. Exceto que desta vez, quando a carga começa, quando os gritos de banzai ecoam através da selva, os americanos abrem fogo. E o som não é o que Ichiki esperava. Não são disparos espaçados de fuzis de ferrolho. É sequência contínua, rápida, devastadora. Pá, 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 pá. Sem pausas, sem intervalos para trabalhar ferrolhos. Apenas fogo contínuo que corta através das formações japonesas como serra mecânica. E em menos de 1 hora, mais de 800 de seus homens estão mortos. A carga foi interrompida antes mesmo de chegar perto das linhas americanas. E Ichiki, percebendo que sua doutrina inteira acabou de se tornar obsoleta, que algo fundamental mudou sobre como guerra é lutada, comete suicídio ritual naquela mesma noite. O que ele enfrentou, o que destruiu sua força e sua filosofia militar, foi o M1 Garand, o primeiro fuzil semiautomático a equipar exército inteiro. E vai quebrar não apenas cargas japonesas, mas o espírito inteiro baseado em superioridade em combate próximo. Para entender a magnitude dessa mudança, você precisa entender o que o M1 Garand representa. Designado oficialmente como US Rifle, Caliber 30, M1, criado por John C. Garand, engenheiro canadense trabalhando na Springfield Armory, adotado oficialmente em 1936 e produzido em massa antes mesmo da guerra começar. É fuzil semiautomático alimentado por clipping block de 8 cartuchos, calibre 30, 06 Springfield. Ação por gás, que recarrega automaticamente após cada disparo. E aqui está a diferença fundamental. Um soldado com fuzil de ferrolho dispara, trabalha o ferrolho manualmente para ejetar o cartucho vazio e carregar novo, mira novamente, dispara. 15 a 25 disparos por minuto, para atirador treinado. Um soldado com M1 Garand dispara, aperta o gatilho novamente, dispara, aperta, dispara. 40 a 50 disparos por minuto. Sem pausas. Sem necessidade de perder alvo de vista para trabalhar ferrolho. E o projétil 3006 tem energia letal capaz de atravessar cobertura leve, vegetação densa, abrigos improvisados. Em termos práticos de poder de fogo, um fuzileiro com M1 equivale a 2 ou 3 soldados com fuzil de ferrolho. E o Japão entra em 1942 com doutrina militar baseada em premissa que está prestes a se tornar fatal. O fuzil Arisaka, tipo 38 em 6,5 mm, ou tipo 99 em 7,7 mm, é arma excelente, extremamente confiável, precisa, bem construída. Mas é fuzil de ferrolho. Cada disparo requer ciclo manual. E mais importante, doutrina japonesa não vê fuzil como arma decisiva. É ferramenta para alcançar combate corpo a corpo. A baioneta é arma decisiva. Coragem, agressividade, espírito de ataque. Essas são qualidades que vencem batalhas. Infiltração silenciosa através da selva. Carga surpresa. Combate próximo onde superioridade espiritual japonesa supera vantagens materiais do inimigo. Funcionou na China, funcionou nas Filipinas, funcionou em Singapura. E oficiais japoneses estão convencidos que vai funcionar contra americanos também. Os primeiros contatos em Guadalcanal destroem essa convicção brutalmente. Patrulhas japonesas, treinadas para infiltração noturna, esperavam padrão familiar de combate. Um tiro. Pausa enquanto o inimigo trabalha ferrolho.
oportunidade para avançar, novo tiro, mais pausa. E gradualmente, através de movimento e agressividade, chegar à distância de baioneta. Mas quando encontram marines americanos, o som é completamente diferente. Sequências rápidas e contínuas de disparos. Pá, 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 pá. E não há pausa. Não há oportunidade para avançar. Avanços são interrompidos antes de alcançar curta distância. Esquadrões inteiros são neutralizados em segundos. E combate noturno, tradicional vantagem japonesa baseada em infiltração silenciosa, colapsa porque marines podem manter fogo de supressão contínuo sem necessidade de armas de apoio pesado. O efeito psicológico é devastador. Soldados japoneses começam relatando que enfrentam metralhadoras constantemente. Não podem ser fuzis. Fuzis não disparam tão rápido. Deve ser metralhadora. Mas é impossível que cada soldado americano tenha metralhadora. E gradualmente, através de interrogatórios de prisioneiros e captura de armas, inteligência japonesa descobre verdade perturbadora. Não são metralhadoras, são fuzis. Fuzis semiautomáticos. Cada soldado americano tem um. E isso significa que cada marine é plataforma de fogo móvel capaz de manter supressão constante. É vantagem que doutrina japonesa simplesmente não pode superar através de coragem ou agressividade. E há detalhe sonoro específico que se torna parte da experiência de combate. O ping metálico característico quando M1 Garand ejeta clipe vazio. Som alto, inconfundível. E oficiais japoneses, desesperados por alguma vantagem, começam instruindo soldados que esse som significa vulnerabilidade momentânea. Americano está recarregando. Ataque nesse momento. Mas marines rapidamente percebem isso e transformam som em arma psicológica. Lançam clipes vazios deliberadamente para criar o ping. Soldados japoneses ouvem, pensam que há vulnerabilidade, avançam e encontram marines com garands totalmente carregados esperando em emboscada. E esquadras começam coordenando recargas de forma escalonada, garantindo que sempre há fuzis prontos, enquanto alguns recarregam. O som que deveria ser vantagem tática torna-se armadilha mortal. A Batalha do Tenaru, em agosto de 1942, é demonstração perfeita do que M1 Garand significa taticamente. Coronel Ichiki, confiante em doutrina tradicional, lança carga frontal com aproximadamente 1.000 homens. É ataque que deveria funcionar. Formação disciplinada, baionetas fixas, gritos de banzai para quebrar moral inimiga, movimento rápido para fechar distância, antes que fogo de fuzil cause baixas excessivas. Mas marines abrem fogo com garands, e o efeito é devastador de forma que nenhum combate anterior preparou japoneses para enfrentar. Não há pausa no fogo. Não há oportunidade para fechar distância. Formação é cortada sistematicamente. Homens caem aos 10, aos 20, antes de chegar a 50 metros das linhas americanas. E quando o sol nasce, mais de 800 soldados japoneses estão mortos. Menos de 100 conseguiram escapar. Doutrina de carga de baioneta, fundamental para a identidade militar japonesa, foi destruída em uma única noite. E Ichiki, incapaz de processar que táticas que funcionaram durante anos falharam tão completamente, comete suicídio ritual. E o padrão se repete. Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa. Cada vez que forças japonesas tentam táticas tradicionais contra marines equipados com garands, resultado é massacre. Saipan, em 1944, vê maior carga banzai da guerra. Mais de 3.000 soldados japoneses em ataque desesperado. É esforço massivo, última tentativa de quebrar linhas americanas através de coragem pura e agressividade. E é aniquilado. M1 Garands, metralhadoras, artilharia, tudo coordenado. Mas é fogo contínuo dos fuzis semiautomáticos que faz maior parte do trabalho. Formação japonesa é dissolvida antes de alcançar linhas americanas.
Homens que treinaram vida inteira para combate corpo a corpo morrem à distância, cortados por fogo que simplesmente não para. Adaptações táticas dos Marines exploram completamente capacidades do Garand. Em patrulhas, doutrina é fogo rápido ao primeiro contato. Não espere para identificar a ameaça perfeitamente. Não economize munição. Neutralização imediata através de volume de fogo. Em defesa perimetral, sentinelas usam rajadas curtas com pausas calculadas para induzir movimento inimigo, que então é destruído com fogo concentrado. Em combate noturno, capacidade de manter supressão sem necessidade de apoio pesado significa que pequenas unidades podem defender posições que anteriormente requereriam força muito maior. E coordenação de esquadras cria paredes de fogo, efeito sonoro e tático que simula múltiplas armas automáticas, multiplicando percepção de força americana. E o impacto não é apenas tático, é psicológico. Soldados japoneses começam temendo encontros próximos. Doutrina que enfatizava buscar combate corpo a corpo encontra a realidade onde aproximar-se de posições americanas é suicídio. Infiltrações noturnas, tradicionalmente tática japonesa mais efetiva, são gradualmente abandonadas porque taxa de baixas é insuportável. Oficiais japoneses, em relatórios e diários capturados, admitem que coragem não supera fogo contínuo, que espírito de ataque não pode vencer vantagem material tão grande. É a admissão extraordinária em cultura militar que valoriza qualidades espirituais sobre materiais. Mas realidade de enfrentar Garands força reconhecimento que filosofia inteira de combate tornou-se obsoleta. Engenheiros japoneses reconhecem isso. Desenvolvem fuzil tipo 4, inspirado diretamente no M1 Garand. Semiautomático, calibre 7.7 mm, tentativa desesperada de equalizar vantagem americana. Mas produção é tardia, recursos são escassos, bombardeios aliados destroem fábricas. Apenas protótipos são produzidos. Nunca é usado em combate. E mesmo se tivesse sido produzido em massa, chegaria tarde demais para mudar dinâmica de guerra que já está decidida. Há algo profundamente irônico sobre M1 Garand no contexto da Guerra do Pacífico. Foi desenvolvido e adotado em 1936, anos antes de Pearl Harbor, como melhoria sobre Springfield M1903. Não foi resposta específica à ameaça japonesa. Foi simplesmente reconhecimento americano de que fuzil semiautomático era superior a fuzil de ferrolho. Mas aconteceu que essa melhoria técnica, essa decisão de equipar exército inteiro com semiautomáticos, contrapunha perfeitamente doutrina militar japonesa baseada em combate próximo. Americanos não planejaram especificamente arma para derrotar táticas japonesas, mas acidentalmente criaram exatamente isso. General George S. Patton chamou M1 Garand de melhor implemento de batalha já criado. É a avaliação que soldados que realmente usaram concordavam completamente. Confiável em lama, areia, chuva tropical, calor extremo. Preciso o suficiente para tiro seletivo. Poderoso o suficiente para atravessar cobertura. E rápido o suficiente para manter fogo de supressão contínuo. Em ambiente de selva densa do Pacífico, onde visibilidade é curta e encontros acontecem subitamente a distâncias próximas, essas qualidades eram decisivas. Não vencia a guerra sozinho, mas mudava equilíbrio fundamental entre atacante e defensor, entre agressividade e poder de fogo. A transformação do soldado comum é parte da história. Antes do Garand, fuzileiro individual era combatente defensivo primariamente, dependente de armas de apoio para supressão efetiva. Com Garand, cada soldado se torna plataforma de fogo móvel. Não precisa esperar por metralhadora ou artilharia para manter inimigo suprimido. Pode fazer isso sozinho. E isso muda táticas em nível fundamental. Pequenas unidades podem realizar tarefas que anteriormente requeriam força muito maior. Infiltrações inimigas podem ser suprimidas por sentinelas individuais. Contra-ataques podem ser repelidos por esquadras sem necessidade de reforços imediatos.
e a quebra de algo mais fundamental que superioridade tática. A quebra de convicção psicológica japonesa de superioridade em combate próximo. Durante décadas, desde Guerra Sino-Japonesa, doutrina militar japonesa enfatizava que coragem e agressividade superavam vantagens materiais inimigas, que espírito japonês, disciplina japonesa, vontade de sacrifício japonesa eram superiores a qualquer tecnologia. E funcionou, repetidamente, contra oponentes que tinham vantagens materiais, mas quebravam psicologicamente sob ataque agressivo. Mas contra marines com garands, não funciona. E não funcionar destrói algo profundo sobre a identidade militar japonesa. Se coragem não supera tecnologia, se agressividade não vence poder de fogo, se sacrifício não compensa desvantagem material, então em que baseia-se superioridade japonesa? As estatísticas contam história. Em batalhas terrestres do Pacífico, proporções de baixas frequentemente favoreciam americanos dramaticamente. Não apenas por Gahan, obviamente. Artilharia, apoio aéreo, coordenação tática, tudo contribuía. Mas em nível de combate individual, em encontros de patrulha a patrulha, em defesas perimetrais noturnas, Garand fazia diferença mensurável. Marines relatavam consistentemente que capacidade de manter fogo contínuo salvava vidas, repelia ataques, quebrava agressões inimigas antes que alcançassem distância perigosa. Guadalcanal foi primeiro teste real. Aproximadamente 15.000 marines inicialmente, enfrentando força japonesa, eventualmente superior em números, mas inferior em poder de fogo individual. E mantiveram posições, repeliram contra-ataques, eventualmente forçaram evacuação japonesa. Garand não foi o único fator, mas foi fator consistente, confiável, presente em cada patrulha, cada defesa perimetral, cada encontro noturno. E estabeleceu o padrão que se repetiria através do Pacífico. Agressividade japonesa quebrando contra fogo contínuo americano. Há soldados japoneses que sobreviveram e foram entrevistados décadas depois. E muitos mencionam som específico de combate contra americanos. Não explosões de artilharia, não bombardeios aéreos, mas som contínuo de fogo de fuzil. Pá, 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 sem pausas, sem oportunidades. Apenas cortina constante de projéteis que tornava avanço impossível. É som que assombrava pesadelos. É som que significava que tática favorita, infiltração e carga, havia se tornado suicídio. Agosto de 1942, Rio Tenaru. Mais de 800 soldados japoneses mortos em uma noite. E Coronel Ichiki cometendo suicídio porque doutrina na qual baseou carreira inteira provou ser obsoleta. Não foi apenas derrota tática. Foi fim de filosofia. E o que causou não foi bravura americana superior ou estratégia genial. Foi reconhecimento técnico simples. Fuzil semiautomático é melhor que fuzil de ferrolho. E quando equipa exército inteiro, muda equilíbrio de poder em nível fundamental. Marines americanos com M1 Garand não venceram Guerra do Pacífico sozinhos, mas quebraram espinha de doutrina militar japonesa baseada em combate próximo. Tornaram obsoleta a filosofia de que coragem supera a tecnologia. E fizeram isso disparo por disparo, encontro por encontro, batalha por batalha, através de selvas do Pacífico. E você o que acha? Quando vantagem tecnológica simples, fuzil semiautomático versus fuzil de ferrolho, encontra doutrina baseada em superioridade espiritual e combate corpo a corpo, o resultado é inevitável? Ou havia forma pela qual o Japão poderia ter adaptado táticas para neutralizar vantagem do Garand antes que quebrasse moral e doutrina completamente?